Meus irmãos, nós estamos estudando a carta aos Hebreus e temos visto aí uma carta muito pastoral, né? Uma carta que fala muito de perseverança, de olharmos para Cristo, e fala também das alianças, dos pactos, que são maneiras que Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco por meio de alianças. E a pergunta é, será que tem quantas alianças? Nós temos Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas nós cremos, irmãos, a nossa confissão de fé trata disso, que há uma aliança das obras lá no Éden, e depois há uma aliança da graça. E essa aliança da graça, ela foi administrada de maneiras diferentes no Antigo e no Novo Testamento. Mas são uma mesma aliança. Não é o nosso propósito aqui trazer um estudo sobre os pactos, sobre a aliança, mas nós temos visto aí que Deus se relaciona por meio de alianças e que a antiga aliança era como um esboço para a nova aliança. O Antigo Testamento é como que um esboço para o Novo Testamento. Você já viu pessoas que desenham? Elas nunca desenham logo o desenho definitivo. Elas fazem uns riscos, uns rabiscos, aí faz aquele rascunho, e aí depois daquele rascunho a pessoa faz o desenho definitivo e aqueles rabiscos ficam para trás, às vezes se tornam irrelevantes, são apagados. Então, o Antigo Testamento ele é um rascunho, ele era as sombras. O Antigo Testamento ele era preparatório, ele era a sombra. E nós temos a realidade no Novo. Então, muita coisa do Antigo Testamento se cumpriu. E nós temos hoje a realidade. Um exemplo, aquele sistema sacerdotal, aquele culto ritualístico, sacerdotal, aquele culto que era muito braçal, matar animal, trazer animal, sacrificar, era uma vez por ano só que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animais, e o povo vinha no mínimo uma vez por ano, viajava para prestar o culto, até 3 era possível, mas no resto do ano o povo se reunia ali em sinagogas, e num culto que não era o culto, a presença de Deus estava de fato em Jerusalém. Na antiga aliança, isso era representado dessa forma. Então, nós temos visto aí as diferenças na carta aos Hebreus entre a antiga aliança e a nova aliança. O que eram aqueles sacrifícios? E que agora nós temos o verdadeiro sacrifício. Então, o sacerdote, irmãos, toda hora que ele entrava no templo, de momento em momento, ele tinha que matar um animal e jogar sangue, aspergir, era aspergir do sangue. Lembra da Páscoa? Matava o animal e aspergia na porta. Então, aqueles sacerdotes, aquele sangue não era eficaz suficiente. Jogava o sangue, daqui a pouco tinha que matar outro animal, jogar de novo, e de novo, e de novo. Então, aquele sacrifício não dava um acesso à presença de Deus real, permanente, irrestrito, certo? Não dava uma verdadeira paz de consciência. Aquele sacrifício pregava a Jesus que viria, pregava que o Cordeiro viria no futuro. E aqueles que creram em Jesus pela obra do Espírito, então estes receberam paz de consciência e perdão. Então nós já temos visto que o relacionamento com Deus é por meio de Cristo, do sacrifício de Cristo. E aqueles ritos então do Antigo Testamento cessaram. Nós temos agora um sumo sacerdote. Se Jesus é sacerdote, ele não precisamos mais de outros sacerdotes, de outros mediadores. Não precisamos mais. Esse texto, irmãos, é poderoso aí, o verso 10. Verso 10 não, perdão. Capítulo 10, verso 19. Que ele diz o seguinte:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Então, agora, irmãos, todos nós temos acesso a um novo e vivo caminho. Não é um sacerdote uma vez por ano, um levita somente. Mas agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o autor aos Hebreus está argumentando, tendo essa intrepidez, entremos na presença de Deus. Então, a presença de Deus no Antigo Testamento, o culto do Antigo Testamento, colocava um véu, colocava uma barreira. Eu não sei se você já sentiu isso, que eu vou dizer agora. Os relacionamentos, eles são importantes. Deus é um Deus que ele se comunica, é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E há uma comunicação na Trindade. E Deus é um Deus que se comunica conosco. Na Bíblia ele falou, a criação fala, ele é um Deus que se comunica. E nos nossos relacionamentos nós nos comunicamos. Mas nós não estamos sempre disponíveis para todos. Nós temos limitações de espaço, né? Há barreiras. Na casa tem compartimentos, às vezes tem uma porta na frente, às vezes a porta pode estar fechada. Então há uma barreira, né? Nós temos barreiras. Às vezes a pessoa está em outro lugar, né? Por mais que hoje temos aí a internet que aproxima, mas há barreiras. Às vezes essa barreira não é inimizade, não há inimizade, né? Porque também existem barreiras espirituais, a inimizade. Se alguém é seu inimigo, mesmo que você esteja num lugar, aquela pessoa vai querer passar do outro lado da rua, né? Não vai querer nem olhar para a sua cara. Então é um tipo de barreira, né? A inimizade, ela gera uma barreira. Mas, irmãos, mesmo que você seja amigo de alguém, ou a pessoa seja neutra com relação a você, mas digamos que você é amigo e tem afeto por alguém, mas você procura aquela pessoa e tem uma barreira. Essa experiência de ter uma barreira nos faz, assim, pensar, que pessoa antipática, né? Pelo menos isso a gente pensa assim, essa pessoa não é acessível, né? Você vê, por exemplo, que Jesus, todo mundo que ia a Jesus, ele atendia, ele podia estar cansado o que fosse, mas nós não somos assim, nós temos série de limitações. Então, essa experiência de barreira era a experiência do povo de Deus no Antigo Testamento. Não pense que a figura ali do culto era que tinha acesso, todo mundo tinha acesso, não. A figura ali é de um Deus santo e que só alguém, um sacerdote, autorizado por Deus, com um sacrifício, podia entrar ali na presença de Deus, não era qualquer pessoa. Figura de quê? De distância, de barreira. E então, no Novo Testamento, nós temos Jesus. E essa barreira, ela é completamente derrubada. E todos nós temos acesso a Deus. A Reforma Protestante pregou sobre o sacerdócio universal dos crentes. Então esse negócio de mediador, não, quem tem que orar, né, nada contra, né? Um dos trabalhos do pastor é orar também. Não tem problema você pedir oração para o seu pastor. Porém, irmãos, essa ideia de que alguém que está mais perto de Deus, né? Não. Podemos nós cultivar mais a santidade? Podemos. Alguém pode estar num nível de santidade, de intimidade com Deus maior, é possível. Mas, irmãos, o Novo Testamento nos mostra que todos nós temos acesso a Deus. Todo crente verdadeiro
tem o Espírito Santo. E todo crente verdadeiro é perdoado. Foi aceito. O sangue está sobre ele. Ele vai a Deus, ele foi a Deus na sua conversão por meio de Cristo. Ele foi a Cristo. E ele foi aceito e perdoado. Então, o apóstolo, ele está aplicando, ele está dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Irmãos, nós podemos, não somente podemos, mas nós devemos orar, né? Uma defesa aí, ou uma exortação, a oração particular. Na verdade, se nós oramos pouco, não é que haja barreiras em Deus, é o nosso pecado, é a nossa incredulidade. Que nós talvez achamos que a oração não vai resolver tanto, ou ela não é tão importante, na agenda da nossa vida. Ou talvez a vida moderna, com as suas cargas horárias, com as suas muitas atividades, tenta nos roubar, nos oprimir ao ponto de que você possa dizer: não, pastor, mas eu acordo 5 da manhã e já tenho que estar no trabalho, e às vezes, como é que eu vou ter um tempo de oração particular? Embora nós podemos falar de um espírito de oração, mas eu estou falando aqui também de um hábito de entrarmos na presença de Deus por meio de Cristo, em oração particular. Então esse texto nos mostra, irmãos, que não há barreiras. A consciência, a nossa consciência deve estar em paz com Deus. Talvez alguém diga assim: não, pastor, eu sou muito pecador para poder orar, para poder estar andando com Deus, falar com Deus. E aí o texto vai falar disso. Ele vai dizer no verso 22 em diante: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o caminho está aberto, não há muro, não há barreira entre você e Deus, como um crente salvo pela graça, não há barreira. Não precisa de sacrifício, não precisa de um sacerdote para lhe representar diante de Deus, senão Cristo, que é nosso sumo sacerdote, certo? Então, por meio de Cristo, está desbloqueado esse caminho. O caminho para o Pai está desbloqueado. Nós podemos entrar, a porta está aberta, Ele não nos expulsa da sua presença, mas a porta está aberta. Então, o autor vai argumentar aí que possamos, então, nos aproximar. Então, muitas vezes, nós é que nos mantemos longe. Às vezes, como eu falei, nós somos pecadores, e aí o nosso acesso uns aos outros, às vezes a gente pode sentir uma dificuldade, por causa do pecado. O pecado é uma realidade. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas leia a Bíblia e perceba que leia sobre Cristo. Ele cansado já ali, o dia todo cumprindo a sua missão, muitas vezes já cansado, com fome, e as pessoas procuravam ele e ele atendia a todos. Cristo é Deus, ele é a imagem expressa do ser de Deus. Então, em Cristo nós vemos um Deus aberto, atento. Diferente de nós humanos, que nem sempre estamos num dia bom, nem sempre estamos atentos, nem sempre nos importamos com o problema dos outros, nem sempre estamos nessa disposição, mas Deus não é assim como nós.
Então, irmãos, há um acesso a Deus que nós, como igreja, devemos usar. Mas o modo é dito. Como é que há um acesso? E qual é o modo de acessar? Qual é a maneira que nós devemos nos aproximar de Deus? Certo? Então devemos exercer esse privilégio, né? E ele vai dizer aí, veja o verso 22, com sincero coração. Irmãos, um coração convertido, regenerado, ele foi iluminado pelo Espírito. Ele olhou para o espelho da Bíblia e viu que é pecador perdido. Uma alma regenerada, ela foi quebrantada, ela foi humilhada. E essa alma salva, crente na Bíblia, ela foi despida, né? Diante de Deus. E um crente, irmãos, ele não pode ser uma pessoa hipócrita, mas ele é uma pessoa sincera, né? Então, o crente, ele não é armado de justiça própria, mas ele sabe que é pecador. Então, a maneira de nos aproximar de Deus, tem uma maneira? Tem. Eu não trouxe aqui, mas lá na lei, nos comentários haviam citações, só que eu não anotei aqui. Lá na lei, há várias referências lá que antes de entrar no tabernáculo, o sacerdote tinha que tomar um banho. Essa ideia aí de lavar, aspergir, é por isso que nós presbiterianos não brigamos pela quantidade de água e se tem que mergulhar, porque a palavra batismo no Novo Testamento, que é a referência ao Antigo, né, mas ela tem a ver com lavar e pode ser, você pode se lavar aspergindo, né? E na lei as coisas eram lavadas aspergindo. E os sacerdotes, antes de entrar na presença de Deus, eles se lavavam. Antes de vestir aquelas roupas sacerdotais, havia batismos ou lavagens. Eles se purificavam para entrar na presença de Deus. E o sangue também tinha essa ideia de lavar, de purificar. Quando ele diz aí no verso 22, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É uma referência a essas lavagens. Mas no Novo Testamento essa lavagem não é só o batismo externo. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, tendo o coração lavado, purificado. Então, irmãos, nós somos pecadores ainda, é bem verdade. Mas nós devemos buscar em Deus manter uma consciência limpa, pedindo perdão, indo a Deus com sinceridade, confessando os nossos pecados, né, nos lavando pela palavra, pedindo o seu perdão. E então, desse modo, não há o que temer para uma alma crente. Não há, somos grandes pecadores. Cristo veio para pecadores. O seu sangue, né, tem poder para nos perdoar, para nos lavar. Então a alma crente, a consciência do crente não é aquela consciência cheia de medo, né? Nessa relação com Deus, mesmo esse Deus sendo um Deus santo e terrível, que nós vamos ver lá na frente, comentar que o autor aos Hebreus vai falar deste Deus como fogo, né, consumidor, né, um Deus que é santo. Mas, irmãos, nós, segundo toda essa base da aliança, do sangue, nós não temos que ter medo de entrar na presença de Deus. Embora Ele é um Deus irado com o pecador, Ele não está mais irado conosco, porque Ele está satisfeito com o sacrifício de seu Filho. Então, esse acesso a Deus, ele é real. Nós temos acesso a Deus. Então, muitas pessoas às vezes têm dúvidas, né? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu tenho certeza da minha salvação? Eu sou muito pecador, às vezes tem aquelas tentações.
a insegurança, as tentações de Satanás, e que algumas almas lutam, né, com essas crises de consciência. Mas, irmãos, nós sabemos que se a pessoa ela é de Cristo, ela é convertida, se ela está em Cristo, ela pode se aproximar de Deus, certo? Pode se aproximar. Então, diferente das autoridades humanas, né, do governador, do prefeito, né, às vezes não está de bom humor, às vezes está cansado, já deu várias entrevistas, né, durante o dia, está ali meio estressado, né, na hora que alguém se aproxima, vai fazer uma pergunta ou pedir alguma coisa, né, já sabe que não pode atender, né, às vezes já sabe que não tem de onde tirar para poder atender. Deus não é assim, né? O nosso Deus não é assim. Eu digo isso, irmãos, a gente tem que notar isso aqui, porque há uma tendência nossa de levar para o relacionamento com Deus, talvez, esses modelos, né, que a gente tem, humanos, e a gente tem que saber que é diferente, né? Isso exalta a Deus, né? Isso glorifica a Deus e nos humilha, né? Porque somos pecadores limitados, certo? Então, podemos ir a Deus, certo? Não é tempo de dúvidas, de semear dúvidas, né? De estarmos em dúvidas e voltarmos para a antiga aliança, que não dava acesso. Esses crentes aqui estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, aos ritos, a uma religião cheia de ritos, eram sombras que não davam acesso, certo? Então, a igreja querer voltar ao Antigo Testamento, né, é um retrocesso absurdo, certo? Então, nós devemos buscar a Deus, né? E segundo esse acesso que Ele nos dá, e aí no verso 24 e 25 é interessante, né, nessa conexão aí, que ele diz o seguinte, verso 24 e 25: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, é uma exortação a nos achegar a Deus, e agora o apóstolo está nos exortando aí a nos encorajar uns aos outros, a nos estimular ao amor, à prática das boas obras, e não deixar de congregar. Ou seja, a exortação é não nos afastarmos, porque todo o argumento aqui de Hebreus vai contra a apostasia, o virar as costas, o esfriar na fé, o abandonar a confiança, o abandonar a esperança de Cristo. Então, toda a ideia aí está na ideia de fique firme, continue, vamos nos encorajar, não deixe de congregar. Irmãos, congregar não é coisa fácil não, viu? Não é natural não. Eu estava vendo aí um comentário, vendo aí na internet, né? Há muitas análises sociais sobre a questão da família, né? Muitas famílias não estavam acostumadas a estar todo mundo dentro de casa. As casas não são feitas, a maioria, para você ficar todo o tempo dentro de casa. As casas são pequenas hoje, são lugares pequenos. Então as casas são feitas para sempre ter gente fora, né? Os filhos na escola, o pai no trabalho, às vezes a mãe também fora. Então, está havendo problemas, né, de tensões dentro do lar, de famílias desestruturadas, porque é difícil mesmo também conviver, né? E aí a igreja também é um lugar de convivência, que é um lugar de congregar. Nós pensamos diferentes, né? Nós temos temperamentos, né? Se é que essa palavra temperamento não é uma palavra bíblica, né? Mas, sei lá, personalidades.
diferentes e congregar gostos, né? Planos diferentes, né? E uma hora, como eu falei, uma hora um irmão fala uma besteira, outro está de mau humor, né? Uma hora um pisa no pé do outro. Congregar não é fácil. E essa tentação de desigrejar, não pense, é o que é o ser humano naturalmente, no seu orgulho, no seu pecado, é a tentação natural, não é congregar. Congregar gente, né? Nos congregar. Mas quem é que nos congrega? Quem é que nos congregou? Cristo. Quando nós cremos em Cristo, Cristo nos reúne ao seu povo, à sua igreja. A salvação é particular, individual. Só que quando você é salvo, você é unido à igreja, à congregação, à comunhão dos santos. Cristo está congregando um povo. Cristo tem os seus eleitos. E há um povo na terra sendo congregado, um povo pecador, mas salvo pela graça, que está sendo congregado, unido à igreja visível, né? Porque a invisível só Deus conhece, né? Não é institucional, a igreja invisível. Então a igreja aqui, então as igrejas de Cristo espalhadas por toda a terra, né, estão congregando pessoas pecadoras que creem agora no Senhor, se arrependeram dos seus pecados, estão indo para o céu, peregrinando. E há muitas dificuldades no caminho. Então essas pessoas, nós devemos usar do acesso que temos a Deus, orar, e nós devemos, irmãos, guardar firme a confissão, verso 23, da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. O que é que significa isso aí? Guardar firme a confissão, não virar as costas, não desistir, certo? Porque tem uma promessa. Quem foi que fez a promessa? Deus. E Ele é fiel. Irmãos, a nossa fé, a nossa esperança, nós crentes protestantes, ela é baseada nas Escrituras, na promessa de Deus. E é certa. Tão certo quanto Deus vive, se Ele disse que vai nos salvar, se nos arrependermos e crermos, Ele vai nos salvar. E se Ele promete punir os rebeldes, Ele vai fazer também. Então, o nosso fundamento, a nossa confiança é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é verdade. Há um mundo aí, né? Tantas informações, algumas verdadeiras, outras misturadas, verdade com mentira, outras mentirosas. Na Bíblia nós entendemos que temos um fundamento. Então guardemos firme. Não volte a outra religiosidade ou a outro caminho. No final da sua vida, você vai perceber que valeu a pena. E os que desistiram desse caminho, nós vamos ver aqui, não vou nem, é o texto que vai dizer, não sou eu. Então há essas exortações, essas admoestações, certo? Guardemos firme, e o autor se inclui, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, desde a época apostólica, não pense que a igreja apostólica era perfeita, não. Já tinha gente ali que estava deixando a congregação. Era costume de alguns, não preciso de ninguém, não. Congregação, não preciso disso, não. Eu sirvo a Deus, eu vou servir a Deus sozinho mesmo. Não precisa de congregar não, de igreja, negócio de igreja, né? Tem falha, cheio de falha também. Então veja que o argumento é que já haviam pessoas ali, né? O cristianismo, a salvação vem dos judeus, então o cristianismo foi se formando ali, desconectou do judaísmo e a igreja cristã, então havia a igreja cristã
E haviam heresias já ali, gente que não queria congregar, já havia tudo isso ali já. Ali no período apostólico, onde haviam dons extraordinários, profecia, gente curando diretamente com dom, línguas, tudo aquilo ali que estava ali presente na igreja, porque eles não tinham o Novo Testamento. Então, mesmo numa igreja cheia de intervenções do Espírito, né, mas havia gente orgulhosa, gente que não queria congregar, se apartando da congregação. Façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? A volta de Cristo. O dia. Então, nós estamos indo em direção à pátria celestial. Cristo vai voltar. E tirando essas especulações, né, se está mais perto, que está, claro, obviamente está mais perto, mas essa igreja aqui já esperava, e já era orientada a esperar esse dia, e se preparar, né, e a perceber estes sinais da volta de Cristo, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, certo? Então, que possamos usar esse acesso, que não voltemos atrás, certo? Então, diante de todo esse argumento, a vida cristã, a nossa vida, irmãos, não é perfeita, é verdade, mas é uma vida que deve olhar para frente, orar, usar o acesso, né? Buscarmos nos aproximar de Deus, vida de comunhão, de zelo, de boas obras, esperando a volta de Cristo. Então, essa expectativa do dia do Senhor, de que Ele vai voltar, deve produzir hoje transformação na minha vida, mudança na minha vida. Muita gente acha que esse negócio de volta de Cristo, escatologia, é só para ficar debatendo Apocalipse, né? Até os ímpios gostam de imaginar um Apocalipse, e como é que seria um apocalipse, coisas desse tipo. Mas, irmãos, essa exortação da Bíblia é para que nós possamos viver hoje como se fosse o último dia. Os pregadores do passado usavam muito esse argumento, né? Os puritanos. E é verdade isso. E a gente às vezes esquece, porque a gente vive uma vida muito... uma vida... hoje tem muitas distrações, né? E por mais que a vida esteja piorando, haja problemas, mas a gente gosta muito da vida, né? Tem muita coisa boa, muitas distrações. Mas a verdade é que um dia nós vamos acordar e vai ser o nosso último dia. Já parou para pensar nisso? Todos os que já foram, teve um dia que nós não sabíamos, né? Nem eles. E que aquele era o último dia. E nós também teremos um último dia. E também há um último dia, a volta de Cristo. A igreja vivia como se esse dia pudesse ser o dia, Cristo poderia voltar. E Cristo nos ensina a vigiar dessa maneira. Não é fácil isso, né? Viver nessa vigilância, mas, irmãos, é isso que a Bíblia aponta. Então, a verdade dura para nós, né, que não estamos acostumados com isso, mas temos muitos planos, né? Se bem que a pandemia trouxe aí, né, um abalo nos nossos planos, né, em perspectivas de futuro. Mas tirando isso aí, que o mundo está tão preocupado com tudo isso aí, a verdade é que nós devemos nos aproximar de Deus, orar, né, nos encorajar, usar esse acesso, congregar, ouvir de Deus, nos santificar, porque esse dia, né, pode ser que esteja próximo e Jesus volte logo, ou pode ser, se ele não voltar, está nas mãos de Deus, ninguém sabe o dia, nem pode prever, nem dizer qual é. Mas, irmãos, como é que eu posso garantir que eu viverei muito tempo ainda, eu que estou aqui? Né? Não sou velho, não sou idoso,
mas pode ser, né, que não dure mais muito tempo, mas eu não sei. Então amanhã pode ser o meu último dia, ou depois de amanhã, né, ou Cristo pode voltar. Então a exortação para a igreja, para nós como igreja, é que nós vivamos essas realidades, né, orando, buscando a Deus. E isso vai ser fortalecido pelo que vamos ver agora no texto. Que Oliot, ele, a partir do verso 26, até a Bíblia aí, né, vai tratar, nossa Bíblia Almeida, revista atualizada, vai falar do o castigo do pecado voluntário, é o tema aí. E aqui o Oliot, ele colocou como título, para onde o caminho da apostasia conduz, advertência. Apostasia é alguém que conheceu, não é gente que nunca ouviu falar, não. Apostasia é gente que conheceu a Cristo, o Evangelho, e depois virou as costas, abandonou. E todos nós somos tentados a fazer isso. Toda hora, todo dia. Isso não é uma realidade distante de nós. Então o mundo vai querer nos atrair, nos afastar de Deus. Você pode ser um crente melhor, pode ser pastor, presbítero, diácono, crente veterano, crente novo. O mundo vai, Satanás, né, o mundo, as tentações, vai querer que você negligencie a sua salvação, as coisas espirituais e eternas. Certo? Então, a Bíblia, o pastor aqui, o apóstolo que escreveu essa carta, nos exorta, né, nos orienta. Ele vai dizer aí os perigos da apostasia. Verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, aí o fogo que eu disse que eu ia falar, né? E fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Irmãos, então, há uma seriedade na Bíblia sobre quem é Deus e o nosso relacionamento com Ele, que não há outro caminho. Não há outro caminho para o Pai. Cristo é o único caminho. Então, a situação humana ela não é boa, certo? Não é boa. A situação humana, sem falar, tirando o Evangelho, né? Todos pecaram, todos estão perdidos. Mas aqui está falando para pessoas que são crentes, ouviram a mensagem e que estavam pensando em desistir. E aí o apóstolo, o autor, vai dizer que isso é perigosíssimo. Conhecer o Evangelho e depois abandoná-lo voluntariamente. A ideia do texto aí, deliberadamente, essa palavra, é muito forte no texto. Voluntariamente. Se vivermos voluntariamente, deliberadamente em pecado, depois de termos conhecido plenamente a verdade. Ou seja, alguém que a ideia do apóstolo é alguém que conheceu, que experimentou, andou junto, lá Hebreus 4, né? Hebreus, acho que é 4, capítulo 5 ou 6 fala da apostasia do Evangelho. São pessoas que andaram com Deus, experimentaram, certo? Mas abandonaram. Irmãos, o pecado ele é terrível, ele tem consequências terríveis, mas o maior pecador, se arrepender, Cristo recebe e perdoa. Agora, se uma pessoa rejeita o Evangelho, o sangue de Cristo, que é o único caminho do perdão, qual é a esperança para essa pessoa? Então, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia não dá esperança para pecadores impenitentes não arrependidos. Nós temos a esperança sempre que a gente ama os nossos entes queridos e sempre tem esperança de que eles se arrependeram, né? Claro. Mas todo o argumento da Bíblia é para que nós tenhamos medo, é para gerar temor, né? Para que nós não incorramos nesse erro do qual somos tentados.
Então, falando para nós, a Bíblia, o argumento das Escrituras aí, é que é perigoso alguém que conheceu a verdade e virar as costas, negar e viver. Essa pessoa ela está numa situação muito crítica, muito perigosa, certo? E principalmente quando há uma negação, uma rejeição do sacrifício de Cristo, do Evangelho. Pecado, todo mundo peca, todos nós pecamos, infelizmente, certo? Então o autor aí, ele não está falando que nós tropeçamos, caímos, né? E aí pedimos perdão a Deus, Deus está pronto a nos perdoar. Aí a ideia, os comentaristas entendem que é a apostasia mesmo, é a pessoa que virou as costas, e a linguagem do texto vai por esse caminho, certo? Então, rejeitar de todos os pecados, o mais perigoso é rejeitar a Cristo, rejeitar o seu Evangelho, né? Porque isso é uma atitude que não é inocente. Essas pessoas conheciam, não é uma atitude inocente, é uma atitude voluntária, uma atitude deliberada, né? Então, aqui o apóstolo trata de pessoas que criam e abandonaram a fé. Não está falando do crente fraco. Lá no capítulo 4, verso 14 a 16, ele vai falar que nos aproximemos do trono da graça. Então aqui ele está falando de fato desse apóstata deliberado, e que essa rejeição do Evangelho, como, né, cobrir esse pecado? Como essa pessoa pode ter paz com Deus fora do sangue de Cristo, da cruz de Cristo? Então, rejeitar a cruz, rejeitar o Evangelho, né, segundo o entendimento aqui da apostasia, tem muita conexão a apostasia com a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um tema polêmico, mas os reformados, em geral, entendem que é virar as costas para o Evangelho mesmo, certo? Então, é grave, certo? É sério. Veja aí o verso 28 agora. Muita gente vê o Antigo Testamento, né, e diz que o Antigo Testamento era difícil servir a Deus, né? Veja aí, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Sem misericórdia. Quem eram esses aí? Ele cita aí na referência cruzada Deuteronômio 17:6 e 19:15. Abra lá. Alguém leia Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:15. Isso aí era quando? Era o castigo da idolatria. Pode ver aí na Bíblia, certo? Que essa pessoa era um apóstata, um idólatra. Aí o que acontecia lá no Antigo Testamento? Morria. A pena de morte, era a pena capital, morria, era apedrejado. Uma pessoa da aliança que agora adorava ídolos, ela era apedrejado, morte física, certo? É duro, né? Mas está aí. Outra pessoa lê o verso, capítulo 19, verso 15. Então aí a ênfase é na testemunha, né? Mas, enfim. No Antigo Testamento, então, tinha que ter testemunha, né? Era um tribunal externo. Tinha que ter ali as testemunhas, etc. Agora veja o verso 29 de Hebreus 10. Então, se o Antigo Testamento era severo, agora veja o verso 29 de Hebreus 10. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Então, se o Antigo Testamento a pena era de morte, qual é o castigo dos que rejeitam o Evangelho? Veja que a linguagem aí é calcou aos pés o Filho de Deus. Rejeitar o Evangelho, então aí é chamado calcar os pés, uma coisa que você
joga fora e pisa e rejeita. Uma coisa, calcou os pés, profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Então essa pessoa apóstata, ela está resistindo ao Espírito Santo, ultrajando o Espírito da graça. Ela não quer dar ouvidos ao Espírito Santo, que está tratando onde? Com a consciência dela, certo? E aí o texto vai completar no verso 30 em diante. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, no Antigo Testamento, esse apóstata caía na mão de quem? Dos homens, era apedrejado, morte física. Mas um apóstata, ele de fato, ele está indo contra Deus, e o texto vai dizer que Deus é o vingador. E está dizendo também que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que não está limitado à punição física. Deus, ele é juiz, né? E o seu julgamento envolve corpo e alma, e é eterno, né? Um julgamento que não diz respeito apenas ao aqui e o agora. Então, a lei de Moisés era grave, morte. E qual o castigo que você acha que vai ser para quem rejeitar o Evangelho? O argumento, a pergunta é essa, né? E é uma pergunta, irmãos, muito séria, né? E esse castigo nós temos que falar, e isso tem que ser dito, para que isso até é um encorajamento, porque, como eu falei, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Nós somos tentados, então nós temos que perseverar. Então o incentivo das Escrituras é a perseverança, não é, pode abandonar a comunhão, a congregação, pode deixar de servir a Deus, no final vai dar tudo certo, e o que importa mesmo, né, é a eleição, e joga na conta da eleição essas coisas que são solenes, né, e que são sérias, e que dizem respeito ao nosso bem-estar eterno. Então, essa pessoa, ela está virando as costas para Cristo. Irmãos, vejam, perceba, o argumento é o seguinte: Moisés era o quê? Era um homem, né? É um homem, Moisés é um homem. Não é Deus. Cristo é Deus. Então perceba, alguém rejeita Moisés, que era um homem. Porém, há um detalhe. Embora Moisés continue sendo homem, quem falava por meio de Moisés era Deus. Então, por que morria? Porque quem rejeitava Moisés estava rejeitando, não era Moisés, era Deus. Porque quem falava por meio de Moisés era Deus. No Novo Testamento, agora, Deus mandou o Filho. Não foi mais profetas. A revelação, o ápice da revelação. A revelação final. Cristo veio. Então, quem está falando agora é Cristo, na sua palavra. Quando nós pregamos, quando nós lemos a Bíblia, estudamos exposições fiéis da Bíblia, meus irmãos, é o Espírito Santo que está nos iluminando. É Cristo que está falando. Então, quando alguém... A pregação não é só para converter, não, viu? As pessoas... O Evangelho está sendo pregado. Tem gente ouvindo o Evangelho e rejeita, não quer. E também é nossa função, é essa também, pregar. Claro, o nosso desejo é que todos se convertam. Mas, irmãos, muita gente está ouvindo o Evangelho, está rejeitando o Evangelho. E esse é um crime, é um pecado que vai estar no topo da lista, né, dos pecados dessas pessoas. A incredulidade, a rejeição do Evangelho. Então, o próprio Cristo é quem fala pelo Evangelho. Então, essa pessoa ela não está rejeitando, não é pastor Camon, que é um miserável pecador.
Não sou eu, irmãos, é Cristo que fala pela sua palavra. Não é a Bíblia meramente, é o próprio Deus, o Espírito que inspirou a palavra. Então, não ache que é neutro. É porque, na verdade, as pessoas são maravilhosas, são criadas à imagem de Deus, têm dons. A gente gosta das pessoas, independente se são crentes ou não. A gente ama, o ser humano é fantástico mesmo. Você olha, tem pessoas que cativam. Mas se essa pessoa, ela ouve o Evangelho, ela rejeita o Evangelho, ela pisa o Evangelho, ela é inimiga de Deus, ela está fechando para ela mesma o único caminho de esperança que está no Evangelho. E não é um ato, irmãos, indiferente e neutro. É um ato de um coração rebelde, porque Cristo é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus. Entende? Então, a apostasia do Evangelho, ela é, de fato, algo que nós devemos ter muito cuidado, né, no nosso coração, vigiar, e aí, né, buscar a santificação. Buscar a santificação. Né, porque viver deliberadamente em pecado, dizer, não, eu sou eleito, então vou pecar mesmo, e aí tudo bem. Meus irmãos, não é um temor, um coração que teme a Deus, ele não vai usar a eleição para isso. Certo? Porque não adianta com a boca dizer que crê no Senhor se não estamos andando com Ele em sinceridade, porque Ele vê o coração. Ele sabe se somos dele de fato ou não. Certo? Então, a apostasia, né, segundo vemos aqui, segundo o argumento bíblico, e aí não vou tratar de casos, né, porque, como eu falei, sempre nós amamos as pessoas, elas sendo amigas de Deus ou não, elas são cativantes, elas têm seus dons, elas são maravilhosas, as pessoas são maravilhosas, né? Nós temos entes queridos, pessoas maravilhosas, que algumas delas infelizmente não creem no Senhor, ou então não querem andar com o Senhor, às vezes já ouviram o Evangelho várias vezes também. Mas, irmãos, o que o texto vai dizer aí é que essa vida, veja o verso 26 e 27, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, a linguagem é muito dura, de consciência aterrorizada, de juízo, expectação horrível de juízo e fogo vingador, que vai consumir os adversários. Calvino, no seu comentário aqui, ele fala aí, quando ele fala certa expectação horrível, Calvino diz o seguinte: o autor quer dizer com isso aquela tortura de consciência que é sofrida pelo ímpio. Não só aquele que jamais provou a graça, mas sobretudo aquele que tem consciência de haver provado e a perdeu para sempre por sua culpa unicamente sua. Então ele dá a entender que esses apóstatas, eles são em vida aguilhoados, torturados, porque lá no fundo eles sabem, né? Eles sabem disso. Isso os leva a se degladiarem furiosamente contra Deus, visto que não pode suportar um juiz tão inclemente. Sem dúvida, tentam de todas as formas esquivar-se do pressentimento da ira divina, porém em vão. Essas pessoas apóstatas, né, então, elas vão vivendo, às vezes, querendo fugir, mas parece que a consciência ali fustiga, né? O próprio Deus as fustiga, certo? Esse pressentimento, eles tentam fugir desse pressentimento. Então, logo Deus lhes concede uma trégua, né? Às vezes Deus dá uma trégua à consciência, né? Mas logo
os acossa com tormentos, né, dos quais, por todos os meios, tentam escapar. E ele adiciona aí, né, expectação horrível de juízo e fogo vingador. Então, essa ideia, ele diz aqui, Calvino, que os incrédulos são inflamados pelo temor da ira divina. Assim também arderão. Então, sentindo esse mesmo fogo. Então, Calvino diz que essa consciência culpada é como um fogo, né? Ele vai argumentar que esse termo pode ter essa interpretação aí, né? Esse fogo vingador, essa expectação horrível e fogo vingador. Então, irmãos, nós não precisamos, né? Não precisamos passar por isso, né? Nós que somos crentes, nós devemos vigiar, nos guardar, buscar a santidade, andar com Deus, né? Não temos a apostasia como uma opção, né? Não temos como uma opção abandonar a Cristo como uma opção. A Bíblia ela não vai ter para nós promessas nem palavras para nós assim. Então, pessoas que, como eu falei, né, muita gente deixa de congregar, vai se afastando, depois desvia. Né? A gente está num perigo grande aí com essa pandemia, esse negócio do culto online, etc. A gente corre um perigo de pessoas quererem se isolar, né, aproveitar dessa deixa. Nós devemos vigiar o nosso coração. Devemos amar a Deus, o seu culto, as suas ordenanças. Né? Porque, irmãos, quando nos afastamos, vamos esfriando, vamos nos entregando muitas vezes ao pecado, a uma vida relaxada, e aí não estamos imunes, né? Claro, cremos que um eleito verdadeiro ele nunca cai para não levantar, mas a ideia é produzir essa reverência, porque é verdade que, infelizmente, alguns caíram desse modo, né? Dessa perspectiva. Então, Calvino ele aplica dessa maneira. Eu comentei aqui no comentário de Calvino que eu achei muito interessante o modo como ele tratou, né, disso aí. Então, a linguagem, veja aí o verso 30, né, e 31. É uma linguagem de vingança, né? Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do povo, né, de Deus, ali no Antigo Testamento, haviam apóstatas. Né? Então, pastor, quer dizer então que um crente verdadeiro, um eleito, vai ser julgado? Não há condenação. Só que, irmãos, nós estamos na peregrinação. Então temos aí a igreja visível. Então, se nós apostatamos, nós não estamos dando evidência de que estamos tendo uma fé sadia, né? Uma fé que está crescendo na graça. Então, a fé genuína, ela vai continuar perseverando e não apostatar, né? Ou se cair, depois em algum momento vai levantar. Pelo menos espera-se isso, né? De um crente. Ok? Então, irmãos, ser crente é maravilhoso. Em que sentido? Temos acesso, temos o favor de Deus, certo? Temos o Espírito Santo. Tudo isso que esse apóstata desprezou, né? Ele pisou os pés do Filho de Deus, rejeitou o Espírito. Tudo isso Deus nos dá, certo? Tudo isso Deus nos dá. E Ele nos livra desse terror da condenação, por meio de Cristo, do sangue de Cristo. Então nós estávamos perdidos, merecíamos o inferno mesmo. Agora, Ele nos livrou por meio de Cristo. Então não posso abandonar esse Cristo, essa esperança, que é quem me livrou. Então eu já fui salvo dali. Por que eu vou voltar, né? Cristo já me tirou desse caminho de morte, de destruição.
E por fim, a palavra agora é de encorajamento, do verso 32 ao verso 39. Certo? Por fim, a palavra final aí para nós, acabando o nosso tempo aí também, a palavra de encorajamento. Então agora ele vai falar aqueles crentes encorajando: lembrai-vos dos dias anteriores, depois que de iluminados sustentastes grande luta. Lembre da sua conversão. Irmãos, ser liberto, lembra do povo do Egito, liberto do Egito. Como é que foi aquela libertação? Não foi fácil sair do Egito. Teve lutas, problemas, perseguições, mas eles enfrentaram tudo aquilo. Então, quando nos convertemos, o mais difícil, às vezes, é ali. Depois de uma vida toda de pecado, muitas vezes, escravo do pecado, né? Uma vida toda ali na ignorância. Então, não é fácil, a conversão não é algo fácil. Ir a Cristo, aceitar a Cristo, envolve deixar coisas. Conversão não é algo tão simples como as pessoas querem fazer parecer. Tem convicção de pecado, tem humilhação, né? É uma obra, a verdadeira conversão, mesmo que não seja dramática externamente, mas internamente ela é dramática. E é luta, é difícil. Então ele está dizendo, lembre, alguns crentes, quando se converteram, eram perseguidos, presos, perdiam seus bens, certo? Veja o verso 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, hoje, a pessoa se converte, ela vai ter as lutas dela, né? Às vezes a família é contra, tem outros problemas, amigos. Mas naquela época, irmãos, era ser preso, ser perseguido, ser jogado às feras, ser feito espetáculo. Eles se compadeceram dos presos, né? Aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. A Bíblia, ser crente, né? A gente pensa assim, ser crente é maravilha, né? Você via Jesus, aí a gente começa a ler a Bíblia, né? E Jesus diz assim, se alguém der na tua cara de um lado, tu dá outro lado. Aí você, não. Jesus está dizendo isso? Não. Se me bater de um lado, eu bato logo do outro, né? Ou então ele diz assim, se te pede, acho que é a capa, né? Aí tu dá a túnica. Aí a gente pensa, não, meus bens, não vou. Os crentes aqui, irmãos, eles perdiam tudo. Hoje, às vezes assim, a pessoa ela vem para a igreja, ela quer professar a fé, ela quer se unir à igreja, mas ela não quer perder nada da vida dela. A salvação é pela graça, mas a conversão ela envolve, muitas vezes, perder, deixar coisas, mas as pessoas não querem. Elas querem servir a Deus, porque na verdade o Deus dela ainda é o seu lucro, o seu ganho, o seu estômago. Essa pessoa, possivelmente, ela ainda é carnal. Esse tipo de conversão não é a conversão que nós precisamos ver hoje. Esse povo aqui se converteu mesmo. Porque aqui nós vemos gente que se converteu. Então o apóstolo está dizendo, lembre, vocês são crentes de verdade. Lembra como foi difícil se unir à igreja, ser convertido? Vocês perderam dinheiro. Vocês foram humilhados. Vocês foram tornados ridículos, ridicularizados na sociedade. Ou seja, aparentemente o mais difícil. Agora vocês querem dar para trás? Veja como o pecado ele ilude, ele faz o ser humano ser tolo, né? Às vezes o mais difícil o cara já fez. Aí agora que já passou aquela luta, que já está ali confortável, aí quer dar para trás. Então o texto está dizendo, não faça isso. Né? Não seja louco, né? E para nós, não sejamos loucos, né? Então, o mais difícil, muitas vezes, é aquele começo, as percas, né? E aí a gente já rompeu aqueles desafios, né? É o que ele diz aí a esses crentes.
Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandone. Então, toda a linguagem da Bíblia fique firme, permaneça, persevere. Persevere. Continue. Creia, confie. O incrédulo, a incredulidade, irmãos, a fé, ela não sabe como, mas ela confia na providência de Deus, ela permanece. E a incredulidade, não vai dar certo não esse negócio aqui. A incredulidade, ela não persevera. Então, o homem bíblico, a mulher bíblica, o cristão, é alguém que persevera, que vai enfrentar. A fé salvadora é uma fé que persevera até o fim. A fé saudável, ela vai perseverar. Então, não abandone. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Certo? Então, a linguagem aí, né? A linguagem aí é de perseverança. Então, não se desviem, certo? Persevere nesse evangelho, não volte para outro evangelho, não abandone o evangelho. Né? O tempo se abrevia. Veja o verso 37. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Jesus vai voltar. Dentro de pouco tempo. Continue, persevere. Todavia o meu justo viverá pela fé. Abacuque aí sendo citado. Se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Certo? Então, a justificação pela fé, o justo vive pela fé. Fé onde? Na palavra do homem não, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. O justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Então, a apostasia, o retroceder, que não é só apostasia externa, né? No coração também. Irmãos, não é uma característica que não há segurança nesse caminho. Temos que dizer isso, né? Para nós mesmos. Temos que falar isso para o nosso coração. Se sentimos que estamos nos distanciando de Deus, temos que continuar, perseverar, aprofundar mais, orar mais, buscar mais, porque o justo vive pela fé, certo? E o retroceder, né, Deus não se agrada, e é uma evidência aí de incredulidade, de orgulho, certo? Então, os justos entrarão na salvação. Os que recuam, que se afastam de Deus, para onde irão, né? Os que não querem seguir o caminho, né? Os que abandonam o caminho. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, quem dera no último dia, quem dera pudermos dizer hoje, no último dia, que nós somos da fé para a conservação da alma, não dos que retrocedem para a perdição. Então, irmãos, o mais importante, é bom o começo, né, tem seus desafios, mas a perseverança é fundamental. E o fim também é fundamental nesse sentido. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Deus não nos chamou para isso. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a continuidade, a perseverança dos santos é uma doutrina bíblica. Ou a preservação dos santos, né? Então, os santos de Deus, eles vão ser preservados. Eles vão ser guardados. O santo pode cair, cai, mas ele não cai para ser destruído. Ele peca, ele cai, mas ele se arrepende e volta. Então, existe uma preservação, uma perseverança. Então, nós não pregamos, calvinismo não prega, né?
vá de qualquer jeito, viva de qualquer jeito e que vai dar certo. Não prega isso não. Certo? Então, irmãos, a santificação, a perseverança, o temor, o uso dos meios de graça é fundamental para nós. E é difícil também viver ser um cristão já é difícil. Então, se congregando, lendo a Bíblia, a gente luta, né? Você vê, eu ainda vejo muito pecado em mim, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou cumprindo meus deveres, mas a natureza pecaminosa. Imagine, irmãos, a pessoa que não quer congregar. Imagine uma pessoa que despreza, né? Se afasta da comunhão, aí o pastor vai lá, pai, o que é que está acontecendo, pai? O que é que está acontecendo? Aí chama e tal, vai um irmão, chega uma mensagem, a pessoa ela não quer. Então, essa pessoa ela está se afastando dos meios de graça. Por isso que é grave não termos o culto. Também a ceia do Senhor são meios de graça. A comunhão aqui é uma noite de estudo bíblico. Mas estamos congregados. A palavra de Deus está sendo explicada. O Espírito está conosco. Cristo está presente, sim. Embora de modo especial, Ele está presente no culto público. A santa convocação. Então, quando estamos no culto e nós iniciamos o culto, né, a oração de invocação, nós estamos convocando o povo à adoração. Cristo está presente, comunhão de Deus com o seu povo, é santa convocação. Privilégio, estamos ali unidos na presença de Deus. Então, alguém que deixa de congregar, que se afasta da congregação, ela está se expondo a um risco muito grande, né? O pessoal usa várias ilustrações, né? Tem a do tição fora do fogo, né? Se você pegar uma churrasqueira, tem aqueles tição lá. Se você pegar um tição e tirar fora, daqui a pouco ele esfria e apaga. E tem outra ilustração que é usada da ovelha e o lobo, né? A ovelha ali fora do rebanho, vem um lobo e vai estar vulnerável, né? Então, ovelha, o pessoal gosta de fazer essas frases, né? A ovelha fora do aprisco, né? Se torna petisco, né? Do diabo, né? Fica ali exposta, né? Então, irmãos, nós precisamos dessa seriedade. É sério mesmo, é questão de vida ou morte. Então, não é, né, nós pregadores, não é que a gente quer aterrorizar ninguém, é porque é a palavra de Deus mesmo, é o que temos aí no texto. Né? Então, é muito importante para nós ficar firmes. Né? É sinal de fé. E aí os que não ficam, eu creio que é a incredulidade, né? Que não creem, demonstração de incredulidade. Então, é muito importante para nós, certo? Mas eu encerro aqui, eu não sei se tem dúvidas, perguntas, contribuições. Eu espero que tenha sido proveitoso. Se há alguma pergunta aí, questionamento. Diga lá, irmão Del. Esse apóstata, irmãos, assim, é muito boa essa participação do nosso irmão Del, porque esse apóstata não quer dizer que ele saia da igreja. Isso é muito perigoso para nós. Né? Alguns não aguentam. Né? Apostatam e dizem, não aguenta ficar na igreja mais e aparta logo. Né? Mas existem pessoas, e aí quem tem que vigiar nosso coração, que há uma apostasia interna, e aí elas continuam ali convivendo externamente com a igreja, mas são inimigos da cruz de Cristo. Né? Causaram aí esse Demas aí, esse aí abandonou, né? Esse aí apartou Demas, amando o presente século me abandonou. Né? Esse aí abandonou Paulo no caso, mas não quer dizer talvez que ele deixou de ser cristão, mas abandonou a companhia de Paulo. E mais na frente, né? Cadê onde ele diz aí Alexandre? E esse Alexandre causou-me muitos males, né? Ele vai dizer que o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, né? Então, alguns vão continuar, né, na irmandade,
Mas, de fato, irmãos, nós não devemos tolerar, e a outra parte também, viu, Deus, lá na carta aos Coríntios, isso aí corroborando aí o argumento do irmão, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo, se eu não me engano, na primeira, no capítulo 5, trata da impureza de uma pessoa que tinha um filho e uma mãe, na verdade uma madrasta, né, um enteado, na igreja de Corinto, que estavam tendo contato íntimo, relações. Né? E aí Paulo julgou, disse, entrega a Satanás. Dentro da igreja, entrega a Satanás. Veja que a igreja, irmãos, ela não é imune, ela não está... Pode acontecer problemas dentro da igreja, né? A igreja apostólica tinha esse tipo de problema grave, né, de imoralidade. E aí Paulo vai dizer, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, isso aí que o irmão Del citou lá naqueles exemplos. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito havia eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Então a impenitência ela não é para ser tolerada na igreja. Né? A impenitência. Então não é, o pecado ele vai acontecer. Né? Mas, irmãos, a gente não pode ter pessoas impenitentes, ou seja, impuras e que não se arrependem nunca. Então, né, o pastor ensinou que beber não é pecado, aí o irmãozinho foi lá e se embriagou, né? Mas ele se arrependeu. Aí o pastor conversa com ele, às vezes é caso de disciplina ou não, resolveu. Agora, uma pessoa diz, não é pecado mesmo, eu fico aqui embriagado e vocês têm que me tolerar, a igreja tem que tolerar, não é pecado eu me embriagar. Aí já é um problema, né? Já é um problema grave, né? Porque essa pessoa ela está em pecado, ela quer que o pecado dela seja aceito, né? Então, realmente, irmãos, nós somos uma congregação para nos encorajar à santificação. Então, tem coisa na minha vida que eu tenho que reformar, mudar, melhorar. É claro, todos nós temos. Né? Mas nós não podemos, segundo as Escrituras, viver deliberadamente, né, no pecado. E aí Deus está lhe falando pela Bíblia, usando a pregação, lhe mostrando, e Deus lhe disciplina mesmo, Deus lhe faz ver que um pecado específico é prejudicial para você, e a pessoa não se arrepende, é dura serviço. É perigoso. Então, a pessoa pode até estar dentro da igreja. Não deixa de ser perigoso pela pessoa estar dentro da igreja, não. E a Bíblia manda até a gente não incentivar esse irmão. Então, se a pessoa está em pecado, né, impenitente, a gente continua tratando normal, então essa pessoa vai se sentir acolhida para continuar naquele pecado. Irmãos, a igreja, em certo sentido, é um lugar desconfortável mesmo, nesse sentido, né? Então, a gente tem que ter cuidado também para não tornar a igreja confortável para a pessoa. Ela tem que se arrepender mesmo. A mensagem, isso aqui que a gente viu hoje, o temor, né, a questão do juízo, a pessoa tem que vir para a igreja, ela tem que perceber que a coisa é séria mesmo, que ela tem que mudar de vida. Ela tem que se arrepender. Né? Então, nós temos que também pensar nisso, meditar nisso. Nós que já somos igreja, somos de uma época superficial, frívola. Digo isso porque eu também sou filho desse tempo também, né? Não estou falando me incluindo. Então nós muitas vezes, né, não vivemos essa seriedade que eu falei, de um dia após o outro, de buscar a Deus, a santidade, mas estamos aqui todos nós, e eu estou ouvindo também, todos nós estamos aqui juntos. Essa é a palavra de Deus para nós, né? Hoje, o que a gente ouviu, que realmente nós somos convocados a isso, né? Uma seriedade. Então a igreja tem que ser pura, mas não é perfeita, mas a gente tem que querer ser mais ainda. Então a disciplina na igreja é um meio de purificar a igreja.
né? Então, não podemos tolerar em nós e na igreja a impenitência. Pecado vai ter, a gente vai pecar, infelizmente. Mas a gente não pode tolerar a rebeldia, a impenitência, a não arrepender nunca, aí não pode, certo? Então, o irmão pecou, ou caiu numa situação que tem pecado, converse com o irmão, procure ele, certo? Vá a ele, converse, oriente, certo? Se você viu, você é responsável. Só depois a igreja, o conselho. Tente resolver, às vezes ninguém precisa saber. Você conversa com o irmão e resolve ali. Se não se arrepender, chama testemunha. Se não se arrependeu, diz à igreja. Se não se arrependeu depois disso, é excomungado, né? Não tem comunhão com a igreja. Então, realmente, nós não podemos tolerar a impenitência, né? E nós devemos, então, temer e olhar para a nossa vida, né? E cada um de nós diz, Senhor, será que eu tenho vivido como, né? Então, a nossa vida deve ser vivida diante de Deus, né? Todos os dias. Então, é isso que tem que nos fazer mudar. Não é porque o pastor vai descobrir, não é porque a minha mãe vai descobrir, não é porque qualquer outra coisa. Isso aqui que estamos vendo é Deus que vai, você vai entender assim, não, eu estou diante de Deus. Se o outro está pecando, se o outro é hipócrita, você está diante de Deus, ele vai responder diante de Deus. Então, cada um de nós, nesse sentido, somos colocados diante do Senhor. Ok, mais alguma contribuição? Mais uma só breve se tiver, se não, vamos orar. Vamos orar, irmãos, concluindo o nosso estudo. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos por esse momento precioso diante do Senhor, tua palavra estudada, exposta. Como é bom poder ouvir e saber que o Senhor nos deu esse meio de graça, a tua palavra explicada. Abençoa, Pai, essa congregação, cada membro, nos desperta a todos nós do sono, nos dá acordar, ó Pai, para as coisas espirituais. Perdoa os nossos pecados. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém.